Pessoal, vamos lá então. Último capítulo do título 7º do Código Penal. Nós falamos já do título 6º do Código Penal, né? Dos crimes contra a dignidade sexual. É um título bastante relevante, bastante importante, que a gente não poderia de forma alguma passar sem fazer um comentário artigo por artigo dele. Na verdade, na parte especial você tem de relevante, de importante o título 1, título 2, depois o título 6º. Aí depois a gente vai lá para o título 10º e o título 11º, tá? Por isso que a partir agora deste título, do 7º, eu já havia comentado isso com vocês, a gente passa a analisar somente alguns tipos legais, os mais relevantes dentro de cada título, tá bom? O título 7º do Código Penal, então, que nós já começamos, esse é o último artigo que nós vamos tratar do título 7º. Nós começamos lá falando sobre os crimes contra a família, né, que é o título, é o objeto jurídico ou bem jurídico tutelado dentro deste título, que é a família, e ela é dividida, esse título é dividido então em 4 capítulos. No capítulo 1, nós analisamos lá alguns crimes contra o casamento, depois nós analisamos crime contra o estado de filiação, depois nós analisamos o crime relacionado à assistência mútua, né? A solidariedade aí entre os entes familiares. E agora vamos para o último capítulo deste título, capítulo 4º, que trata dos crimes contra o pátrio poder, tutela ou curatela. Só observaçãozinha deste capítulo. Ele é composto de 2 artigos, né, 248 e o 249, nós vamos falar só do 249. Veja, se vocês observarem, aparece lá dos crimes contra o pátrio poder. Vocês estão estudando dentro dessa matéria, lá em Direito Civil, também Direito de Família, e vocês então já sabem que, na verdade, hoje não é mais essa denominação pátrio poder, hoje é denominado aí pelo novo Código Civil, poder familiar, tá? Mas o nosso código dentro deste título, ele ainda é antigo, né? É lá de 1940, portanto, continua aí pátrio poder. Mas na verdade, são os crimes contra o poder familiar, a tutela, tá? Portanto, o tutelado é o menor, tá? E o tutor é o que cuida do menor e o curatelado é a vítima aqui no caso. O curador do incapaz é a vítima tanto quanto ele, ok? Então vamos lá. Feitas essas observaçõezinhas, o poder familiar advém de lei, né? A tutela e a curatela vêm de ordem judicial, ok? Então vamos lá. Subtração de incapazes. Artigo 249 diz lá: subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial, ok? Então, subtrair menor de 18 anos, portanto, o menor de 18 anos basta para comprovar essa condição a juntada de um documento, né, um RG ou uma certidão de nascimento, ou do interditado, do interdito, e aí em relação ao interdito, não importa a sua idade, tá? Pode ter 20, 30, 40, 50, enfim, desde que esteja ele interditado. Portanto, há uma decisão judicial reconhecendo essa condição de interdição, tá? A pena é de detenção, né, de 2 meses a 2 anos e, observaçãozinha importante, né, se o crime não constitui elemento de outro, ou se o fato, né, não constitui elemento de outro crime. Portanto, o artigo 249 é classificado aí como crime subsidiário, ok? Portanto, atentem-se ao preceito secundário, que ele é bastante relevante. Nós estamos diante de uma subsidiariedade expressa, tá? E às vezes a gente só observa a cabeça do artigo, né, o tipo fundamental,
esquece de dar uma olhadinha no preceito sancionador, no preceito secundário, e aí acaba não se atentando à subsidiariedade do tipo legal. O 249 é uma dessas situações, tá bom? Qual é o objeto jurídico? O objeto jurídico do artigo 249, ou seja, o que o legislador visa proteger, visa tutelar ao descrever este comportamento no capítulo 4º do título 7º do Código Penal. Pela leitura, e pelo próprio capítulo, na análise do capítulo, você já observa que o objeto jurídico dentro deste tipo legal é a guarda de pessoa menor de 18 anos ou interditada, tá bom? O tipo objetivo. O legislador descreve o núcleo, a ação nuclear, como sendo a de subtrair, ou seja, subtrair é a mesma situação lá do artigo 155 do Código Penal. A diferença é que lá no artigo 155 do Código Penal, que vocês estudaram o ano passado, a subtração recai, ou seja, o objeto material da ação do agente é a coisa alheia móvel, enquanto, portanto, lá visa a proteção de patrimônio. Aqui, a subtração ela é voltada a duas situações específicas, ou ao menor de 18 anos, ou independentemente da idade, se a pessoa estiver interditada, ok? Então, o tipo objetivo, o verbo subtrair, o elemento objetivo do 249 do Código Penal é subtrair, que significa retirar. Portanto, é retirar o menor ou o interdito de quem exerce a sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. Mencionei lá no início, tá? Ou você tem uma lei determinando, por exemplo, o Código Civil determina que compete aos pais o cuidado em relação aos filhos, o mesmo diz a Constituição Federal. Portanto, esta situação agora, esse dever de cuidado, esse dever de guarda advém de lei, mas nada impede de termos também por ordem judicial. Portanto, o crime se consuma quando o sujeito ativo subtrai, retira o menor ou a pessoa interditada do poder de quem exerce aí a sua guarda, tá? Ou por determinação legal ou por determinação judicial, ok? Alguns pontos relevantes antes da gente avançar aí quanto aos modos de execução que a gente precisa destacar na análise aqui deste tipo objetivo. Pessoal, veja, como a subtração é de menor ou de pessoa interditada, independentemente da idade, menor de 18 ou interditada independentemente da idade, veja, a jurisprudência, a doutrina é pacífica no sentido de que não importa se houve ou não consentimento do menor ou do interditado, tá? Veja que, ainda que, por exemplo, o menor tenha consentido ou às vezes até solicitado, pedido para ir na companhia de uma terceira pessoa, o crime continua a existir. O menor ou o interditado não tem capacidade de consentimento. Portanto, entende-se que consentindo ou não consentindo, isso não tem relevância jurídica nenhuma. O crime estará consumado da mesma forma, tá bom? Então, ainda que o menor diga, não fui eu que pedi para ir com ele, não foi ele que me levou, eu que falei, pelo amor de Deus, me leva com você, tá? Há o crime da mesma forma, não importa o consentimento, tá? Há o crime também, ainda que a ação tenha como intenção, e quase sempre é essa a intenção mesmo na prática, ainda que a intenção seja de dar um futuro melhor à vítima, ao menor ou ao interditado. Ou, muitas vezes também na prática, a justificativa é, ele estava
a guarda estava com a mãe, tá? Por determinação judicial, mas a mãe está namorando ou passou a morar, conviver com uma outra pessoa em união estável, e por isso eu achei melhor retirá-lo do lar e levar ele comigo. Ainda que seja esta a intenção, dar um futuro melhor, ou retirá-lo da guarda da mãe, por exemplo, ou de qualquer pessoa que tenha a guarda do menor, ou que tenha aí a curatela do incapaz. Ainda que seja essas as intenções, o crime ocorre da mesma forma. Isso não descaracteriza a conduta, isso não torna o fato atípico, tá bom? Outra observação importante em relação ao 249. A retirada, a subtração, assim como acontece lá no artigo 155 do Código Penal, exige ânimo definitivo. O que significa isso? Se a retirada, a subtração, for temporária com a finalidade de restituição, o fato será considerado atípico, tá? Precisa o sujeito ativo, precisa o agente retirar com a intenção de não devolver mais. Portanto, é retirada com ânimo definitivo. Levei para cuidar porque eu vou cuidar melhor do que a pessoa com quem ele estava sendo cuidado. Essa geralmente é as desculpas, essas são os argumentos que o sujeito ativo utiliza. Portanto, ele levou para não restituir mais. Por que eu estou dizendo isso? Importante pela seguinte situação: imagine vocês, porque é muito comum isso acontecer nessa situação que eu vou exemplificar aqui, que a guarda, com a separação, com o fim do casamento, a guarda do menor de 18 anos, vamos usar essa hipótese, a guarda do menor de 18 anos ficou com a mãe, o que é muito comum. E o pai tem direito, nos finais de semana alternados, à visita. Apanha lá na sexta-feira por volta das 18 horas, entrega no domingo no mesmo horário, 18 horas. Geralmente é assim. O pai, numa sexta-feira, então, tem jogo do time de futebol dele, tá? O pai vai até o portão da escola, apanha o filho, no final de semana, que não é o de visita do pai, e leva o filho até o estádio de futebol. Eles assistem, sem comunicar à mãe, eles assistem a partida de futebol, tá um problema lá qualquer, a partida termina empatada, é final, precisa ir para os pênaltis, prorrogação e etc. Na saída, engarrafamento, enfim, o pai sai do estádio já tarde, meia-noite, 1h da manhã. A mãe mora do outro lado da cidade, ele então segue para a casa dele, o filho vai dormir na casa dele, no outro dia pela manhã ele vai devolver o filho. Quando a mãe foi lá pegar o filho na escola, ou quando deu o horário do filho retornar da escola, não apareceu, a mãe entrou em desespero, ligou na escola e recebeu informação. Não, o pai dele passou aqui e o levou. Portanto, a mãe entende que o pai o subtraiu. Ela vai lá na delegacia e noticia esse fato. Estamos diante de uma notícia de um fato em tese definido aí no artigo 249 do Código Penal. No dia seguinte, já registrado no boletim de ocorrência, toma-se conhecimento que o pai devolveu o filho, que ele não tinha a intenção de apanhá-lo. Houve uma infração, sim, do pai, mas civil, e não do 249 do Código Penal, tá bom? Então, cuidado com essas situações. Às vezes, questõezinhas nesse sentido aparecem, dá a impressão de que realmente houve a subtração, mas se a intenção é restituir, logo em seguida, o fato é atípico. Aqui a subtração, a retirada é para não devolver. Pelo menos a intenção, quando da conduta, é a não devolução. Outra observação relevante também, se a pessoa a vítima for maior de 18 anos, tá? For maior de 18 anos, ou for louco, tá? Tem uma doença mental, só haverá o crime se nessa situação houver interdição, tá? Então precisa ter uma decisão judicial interditando aquela pessoa e colocando-o aos cuidados de um curador, tá? Se não houver decisão judicial, não há, reconhecendo a
a necessidade da guarda a um terceiro, né, no caso aí ao curador, o fato também não encontra adequação no artigo 249, ok? Isso é importante, são observações relevantes aí em relação ao caput do artigo 249. E a última observaçãozinha, que eu já até comentei, mas só para deixar registrado aqui, ele é considerado crime subsidiário, tá? Isso é bastante importante. O que o legislador diz? Olha, se a conduta de retirar, de subtrair o menor e o incapaz for com uma outra finalidade, então, por exemplo, tá? Privou-se o direito de ir e vir visando extorquir quem tinha a guarda do menor ou do interditado. Agora, o crime pode ser de extorsão mediante sequestro, ou pode ser de sequestro ou cárcere privado. Então, veja, havendo um outro crime mais grave, o 249 fica absorvido. Portanto, o princípio da consunção diante do conflito aparente de normas. Ok? Isso eram as observações relevantes aí quanto a esta situação, tá bom? A última, que ela também é interessante, porque às vezes pede-se bastante isso, se ocorrer a subtração, pessoal, se ocorrer a subtração de um menor de 18 anos e a finalidade era subtrair o menor de quem tinha lá os cuidados do menor para colocá-lo num lar substituto, aí nós temos a descrição desse comportamento no artigo 237 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 237 da Lei 8.069/90. Agora, o 237 do ECA é um tipo penal especial. Agora nós estamos mais falando de subsidiariedade, é um tipo penal especial em relação ao 249, que é geral, tá? Por isso que ele vem lá numa lei extravagante. E só haverá o 237 se a subtração se deu com a finalidade de colocá-lo em lar substituto. Se não for esta situação, a conduta recai no 249, tá? Porque esse tem uma finalidade específica, enquanto o 249 não menciona essa única condição, tá? Então, atentem-se a essas observações. Se o indivíduo, o sujeito ativo, subtraiu para colocar em lar substituto, esquece o 249. A situação está solucionada lá ou descrita lá no artigo 237 do ECA. Não havendo esta situação, você tem que verificar se a finalidade não é para colocá-lo em lar substituto, se é para um outro crime mais grave. Então, subtraiu porque queria praticar atos libidinosos com o menor ou com o interditado. Aí nós estamos na questão do 213 ou 217A, dependendo da hipótese, tá bom? Subtraiu para privar o direito de ir e vir e extorquir a família. Aí extorsão mediante sequestro. Não havendo essas hipóteses, aí o fato encontra adequação no 249. Então, primeiro você precisa excluir as hipóteses aqui mencionadas para só depois a situação ser solucionada pelo 249. Portanto, ele é um soldado de reserva. Você analisa primeiro as outras hipóteses, não presente as demais situações, você utiliza o 249 para isso. O artigo 237 do ECA, inclusive, além dele ser especial, ele tem uma pena mais gravosa do que o 249. A pena lá do 237 é de reclusão, enquanto aqui é só de detenção, tá? Lá a pena vai de 2 a 6, enquanto aqui ela é de 2 meses a 2 anos. Lá é de 2 a 6 anos de reclusão. Aqui no 249 é de 2 meses a 2 anos de detenção. Perfeito? Essas eram as observaçõezinhas relevantes, importantes em relação ao caput. Outra situação, vocês vão questionar, mas como que se pratica esse crime do 249? Qual é o meio de execução mais utilizado? Só, o mais utilizado ou é a ameaça em relação à pessoa que tem a guarda, né, a tutela ou a curatela. Então é mediante ameaça, mediante violência ou fraude, né? Então,
a violência é a física. Tá? A pessoa vai lá e agride, dá chutes, dá soco e retira. Tá? A outra hipótese de ameaça é ou você me entrega ou vai acontecer tal coisa. Tá? Ou eu levo comigo ou então eu vou te matar, ou eu vou matar o próprio menor, ou o próprio interditado. Enfim, a ameaça pode ser direta ou indireta, vocês já viram isso lá no 147 do Código Penal. E a fraude é um outro meio utilizado. Tá? Imagine a hipótese, a situação da pessoa que é brasileiro, foi para o exterior, conheceu um estrangeiro, casou lá no estrangeiro, constituiu família lá, tem um filho, né? E aí o casamento não vai bem, a pessoa, a mulher ou o homem, pega o filho e volta para o Brasil dizendo que vai só visitar familiares por 20, 30 dias e retornar para o país onde está morando atualmente, quando na verdade faz isso só para ingressar no território nacional e aqui então solicitar a guarda do filho menor. E aí quando já está aqui no Brasil, liga, né, para o marido e diz, olha, não vou voltar mais. Aí o marido, tempos depois, vem no Brasil com a intenção ou com a desculpa de visitar o filho e sai dizendo que vai até uma sorveteria para comprar um doce para o filho e pega um táxi e vai embora. E do Brasil ele sai para outros países até voltar para o seu país de origem. Houve a subtração mediante fraude. Ele não usou de violência, não usou de grave ameaça, mas conseguiu então ludibriar, enganar a mãe ou o pai, dependendo da hipótese, e levar o filho de volta ao seu país de origem. Isso é fraude. Tá? O sujeito ativo aqui é qualquer pessoa, tá? Podendo inclusive figurar como sujeito ativo. Tá? Olha como que o parágrafo 1º deixa isso bem claro, né? O próprio pai, ou tutor, ou o curador, o tutor do menor ou o curador do interditado. O parágrafo 1º diz lá, ó, se o fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito não o exime de pena. Significa, ele pode também, mesmo sendo pai, responder pelo crime do 249 do Código Penal. Quando isso vai acontecer? O legislador do parágrafo 1º especifica, né? Ele diz, o pai ou o tutor ou o curador pode também ser sujeito ativo. Portanto, qualquer pessoa, inclusive o pai, o tutor e o curador, desde que o pai, o tutor ou o curador esteja destituído ou temporariamente afastado do pátrio poder, né? Do poder familiar, da tutela ou da curatela, tá? Então, atentem-se a isso. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo. Pô, até o pai ou até a mãe, né? Ou até o curador, ou até mesmo o tutor pode figurar como sujeito ativo do 249? Pode. Só que esses, o pai, o tutor e o curador, só podem figurar como sujeito ativo se eles estiverem destituídos, tá, do poder familiar, da tutela ou da curatela, ou se eles estiverem temporariamente privados de exercer a curatela, a tutela ou o poder familiar. E aí, se estiver temporariamente privado de fazê-lo, provavelmente é por ordem judicial, tá bom? E aí, então, isso pode acontecer. Aliás, na prática, acontece quase sempre diante dessa situação. Tá? Houve uma decisão judicial afastando o pai, por exemplo, do poder familiar em relação ao filho menor, e aí o pai vai lá e o subtrai. Tá? Ao crime da mesma forma. Você pode, a princípio, questionar, mas o pai é o pai, ele pode cometer o crime? O legislador deixa isso bem claro no parágrafo 1º. Tá? O sujeito passivo aí é tranquilo, né? O sujeito passivo são os titulares do direito, né? Portanto, o pai ou a mãe, o tutor, o curador, tá? Bem como o menor ou o interditado que foi subtraído. Tá? São sujeitos passivos, além, é claro, do Estado, porque o Estado é sujeito passivo sempre, em todo e qualquer crime, não há a necessidade nem de fazer comentários em relação a isso. A consumação desse crime, 249, ela se dá no momento da retirada, tá?
Só que cuidado, tá, pessoal? O artigo 249 é classificado como crime permanente. Portanto, o crime ocorre, começa a ocorrer, já há o crime quando subtrai. E durante todo o período que ele fica em poder do menor ou do interditado, que foi por ele subtraído, ele continua praticando conduta. Tá? Portanto, é um crime em que a conduta de subtrair se protrai, se prolonga no tempo. A qualquer momento que ele for encontrado com o menor ou com o interditado em seu poder, tá? Ilegalmente, portanto, ele pode ser autuado em flagrante, porque o crime é permanente. Por fim, parágrafo 2º, a tentativa é perfeitamente possível, né? Não há dúvida disso, o verbo subtrair, portanto, pode ser que ele inicie a execução, mas por circunstância alheia à sua vontade, ele não consegue ter a posse definitiva, né? O poder sobre o menor ou o interditado. A consumação, a consumação nós já comentamos, a tentativa nós já comentamos, o parágrafo 2º diz que no caso de restituição do menor, tá? Então isso é bastante importante, né? O legislador vai lá e diz, olha, às vezes até por uma questão, né, de sentimento, uma questão de vínculo familiar, né? A pessoa subtrai, mas, e geralmente é assim que acontece, subtrai, mas acaba cuidando bem. Tá? Então o legislador vai lá e diz, se houve restituição, então a conduta inicial foi o ânimo de não devolver mais, mas depois de algum período, a pessoa reflete sobre o seu comportamento e diz, olha, vou devolver, tá? Não vou criar confusão, vou usar outros meios para resolver isso. A pessoa vai lá espontaneamente, restitui e prova-se lá que durante esse período em que ela ficou em poder do menor ou do interditado, ela cuidou muito bem. Tá? Não houve privações e não houve maus tratos. Aí nessa situação o juiz pode deixar de aplicar a pena. Nós estamos diante aí do parágrafo 2º de uma situação de perdão judicial. E o perdão judicial é uma causa extintiva da punibilidade. Significa o fato é típico, ilícito e o agente é culpável, há o crime. Tá? O juiz só deixa de impor pena em decorrência do perdão. Portanto, é causa extintiva da punibilidade. Artigo 107, inciso 9 do Código Penal. Tá? E por fim, para terminarmos o 249 e automaticamente este título 7º, a ação penal é pública incondicionada. Tratando-se de crime onde a pena máxima não extrapola 2 anos, a competência para julgar esse crime é do juizado especial criminal, porque é considerado um crime de menor potencial ofensivo, de acordo com a Lei 9.099/95. Ok, gente? Com isso, finalizamos o título 7º do Código Penal. A partir do nosso próximo encontro, já adentramos aí no 8º título. O Código Penal é composto de 11, portanto, a gente já vai começar o 8º. Tá? E dentro do 8º, nós vamos continuar da mesma maneira que fizemos com o 7º. Tá? Nós só vamos analisar alguns dispositivos legais, alguns artigos que são os considerados mais relevantes, mais importantes, mais usados, tá? Ainda que de pouco uso, mas dentro da pouca utilidade são os que mais aparecem aí, tá? Então nós vamos da mesma forma dar uma selecionada aí e deixar para títulos mais importantes a análise com mais detalhe de cada um dos artigos, tá bom? Um abraço a todos.